Dimensão do diálogo na vida matrimonial. Quando dialogar? Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, ao nosso programa Minuto Família desta terça-feira. E hoje é justamente essa pergunta que a gente vai tentar responder. Quando dialogar? A grande resposta é sempre. Da mesma forma que Jesus disse a Pedro. Pedro, perdão é sempre, a correção é sempre. Pedro até tentou colocar limites, né? Senhor, quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Perdão se dá sempre na nossa vida. E o diálogo também. Jesus vai mostrar para a gente a importância desse diálogo, né? Sempre na nossa vida. Devemos sempre estar prontos, disponíveis e interessados em dialogar com a família. E quando a gente fala em dialogar com a família, é dialogar com o nosso marido, com a nossa esposa, mas também no diálogo com os nossos filhos, né, com toda a nossa família. Isso é muito importante, né, cultivar isso dentro da nossa casa. Desde sempre precisamos destacar momentos especiais de diálogo conjugal e familiar. Isso, meu irmão e minha irmã, é um ponto muito importante para a nossa reflexão, né, poder destacar momentos especiais da família. A família não é só tristeza, como a família também não é só alegria. O diálogo ele é importante por quê? Porque ele vai resgatar na família momentos importantes que a família já viveu. E isso é muito importante. Por quê? Porque um passeio, por exemplo, uma ida a algum lugar sagrado, tudo isso é importante. Então, o diálogo ele deve sempre começar positivamente. O que de bom nós fizemos, até nós chegar naqueles pontos mais delicados, né? Pontos mais fracos da nossa relação. Psicólogos e terapeutas que trabalham com a família têm enfatizado ultimamente a necessidade imprescindível de uma hora semanal de diálogo do casal, agendada com dia e horário pré-determinado. Olha só, os especialistas vão dizer que uma família para caminhar bem, ela precisa de 1 hora por semana, pelo menos, para dialogar. Às vezes nós temos a mania, né, de viver no nosso mundo e esquecemos do diálogo, e aí a gente passa meses, né, até anos, sem sentar, sem conversar, sem dialogar. Não, é preciso toda semana, se possível, sentar, conversar, nem que seja para jogar a conversa fora, nem que seja para viver um momento de lazer juntos, mas que isso tenha uma dimensão de diálogo na nossa vida, né? Comece a resgatar coisas que foram importantes para vocês. E depois, claro, aquilo que precisa crescer, aquilo que precisa melhorar. Esse dia e horário devem ser marcados, que haja uma certa segurança, que não sejam adiados por compromissos, né? Às vezes nós marcamos, vamos conversar hoje, por exemplo, né? Mas eu esqueci que eu tenho um compromisso aqui, amanhã também eu tenho compromisso ali. A gente sempre vai adiando, né? O diálogo, a gente sempre vai adiando. Aí a gente acaba nunca exercendo o diálogo, né? Por isso que não pode ser adiados por compromissos que venham a surgir, nem prejudicado pela interferência de terceiros, filhos, telefones. Se o meu diálogo é com o meu esposo, é com a minha esposa, então nós dois vamos dialogar. Não podemos envolver os filhos, não podemos envolver cunhada, não podemos envolver sogra. Não, meu irmão e minha irmã. Para tudo tem o seu momento, né? Hoje eu posso dialogar com meu esposo, com a minha esposa. Depois vamos dialogar juntos com toda a família. Isso é muito importante. Não deixe que outros influenciem o diálogo de vocês. Porque às vezes nós estamos vivendo uma crise matrimonial e nós vamos comentar na casa da sogra, né? Nós vamos comentar na casa da cunhada, nós vamos comentar na casa de tantas pessoas. Ou seja, pedindo a opinião de todo mundo. E a gente sabe que tem muitas pessoas que nos dão opiniões boas, mas também tem muitas pessoas que querem destruir a nossa vida conjugal. Então é preciso ter cuidado com relação a isso. E até mesmo com a tecnologia, né? O diálogo é olho a olho, não é o diálogo mexendo no celular. Não é verdade? Eu sento para conversar, é olho a olho, diante do casal, né? Então não podemos deixar que isso atrapalhe o nosso diálogo, né? Nem pela falta de um lugar adequado ou preocupações. É preciso ver qual lugar é propício para dialogar, né? E que eu esteja por inteiro, que nenhuma preocupação me tire desse diálogo. Porque é essa hora
É um momento privilegiado em que o casal examina, revê sua vida conjugal e familiar, né? Uma revisão da nossa vida. Tudo o que aconteceu na semana, sejam os aspectos ou momentos agradáveis, sejam os desagradáveis, desentendimentos, mal-entendidos, mágoa que restaram, tudo faz parte do diálogo, né? Mal-entendidos, mágoas, é preciso colocar tudo à tona. Por isso que a gente não pode ficar muito tempo sem conversar, porque senão acumula-se muitas coisas e a gente acaba não chegando a lugar nenhum, né? Então é preciso vir à tona. Repito, comece pelas coisas agradáveis e vai caminhando até chegar nessas coisas assim que precisam ser melhoradas. Se for o caso, os dois se perdoam. E se for o caso para perdoar, que o perdão seja dado, tanto ao casal como aos filhos. Formulam propósitos comuns e traçam algum plano. Exatamente, né? Vivam a dimensão do perdão, que é fundamental. Nunca durmam com raiva um do outro, né? Já temos dito aqui diversas vezes. Se perdoem sempre, no diálogo é um momento para isso também, para se perdoar. Formular propósitos. Como que a gente pode caminhar daqui para frente? E traçar algum plano em comum. Quando a família ela se une através de um plano, através de uma caminhada, ela caminha cada vez melhor. Pode também constar uma leitura que alimente o diálogo e a vida conjugal. Uma leitura da vida de um santo, a leitura da Sagrada Escritura, orações ou diálogo sobrenatural, que é o diálogo com Deus. E a gente sabe, comece o diálogo rezando, comece o diálogo na presença de Deus, porque isso, meu irmão e minha irmã, é muito importante para que o seu diálogo possa fluir, para que o seu diálogo possa caminhar a cada dia e seja frutuoso para o casal e para toda a família. Vamos dialogar sempre. Quando dialogar? Sempre. Nunca esqueça disso. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.